Que Jesus, em sua infinita misericórdia, possa nos abençoar nesta quarta-feira, 14 de setembro de 2005. Então vamos lá, não é? Ô, gente, antes de eu ir lá para o quadro, eu quero ver se fica claro o seguinte tópico, o seguinte ponto. Nós temos o ponto neutro, que é o eixo imaginário que nós damos o nome de Deus, o ponto neutro. Agora, abaixo, nós damos o nome de escala negativa. E acima, nós damos o nome de escala positiva. Então, gente, nós estávamos dizendo para vocês sobre o ponto zero, não é? Que nesse ponto zero inclui o chamado pH. pH o que é? É uma escala que vai de 0 a 14. De 0 a 7 é acidez. De 8 a 14 sai da acidez e entra na alcalinidade. De acordo? Se tiver alguma dúvida sobre o que eu vou dizendo, não é? Então o que acontece? A acidez é própria do estágio evolutivo de organismos incapazes de buscarem além de acidez. E alcalinidade são essas criaturas que estão além de, só que estão além de porque foram espirradas para fora do aquém de. Ou seja, ultravioleta, além de, infravermelho, aquém de. Só que os dois são dois estágios que nós usamos, mas que não vemos. Ou seja, do ponto zero para baixo é a energia saída do centro da Terra, acidez, energia pesada, bruta, não é materializada ao máximo, não é? Então, ponto eixo, ponto zero, a superfície da Terra, acidez, infravermelho, abaixo do ponto zero da Terra, e alcalinidade acima do ponto zero da Terra, indo até a estrela solar. Agora, da superfície da Terra até o centro da Terra, a distância é muito menor do que da superfície da Terra até a estrela solar. Por que isso? Porque na acidez ou na ignorância, que é a mesma coisa, não é? Na acidez, o acúmulo é concentrado, enquanto que na alcalinidade, o mesmo acúmulo é espaço, é aberto. Está dando aí? Então, gente, trazendo isso para nós, seres humanos, encarnados na Terra, século XXI, num planeta expiação, não é? Onde nesse planeta expiação nada mais é do que um presídio dos espíritos, não é? Onde nesse presídio os superiores podem descer a nós e nós não podemos ir a eles. Isso é terrível. Agora, por que isso é terrível? Porque se nós não fôssemos criaturas rebeldes, nós poderíamos estar na crosta da Terra, ponto zero, e sermos viajores até a estrela solar. A gente diz até a estrela solar, mas não tem espaço geográfico, certo? Não tem limitações. A nossa limitação era uma limitação porque a nossa rebeldia nos reteve na ignorância. Então o que acontece? Na Terra habitam ignorantes que são ignorantes e rebeldes que se fizerem ignorantes. Está claro? Então, no nosso caso,
Nós todos aqui somos rebeldes que nos fizemos ignorantes. O ignorante sofre sem saber que sofre. O rebelde, qualquer coisinha a mais, ele grita ai. Entenderam bem a jogada? Porque sofre com consciência, sabe que ele está além de, tem um poder além de. Agora, está com um poder além de no sistema cerebral, mas está aquém de do pescoço para baixo. Então, do pescoço para baixo é o meu espaço infravermelho, e do pescoço para cima é o meu espaço ultravioleta, certo? Agora, a composição química dos nossos corpos não resiste ao ultravioleta. Agora, a composição química dos nossos corpos são para atender exclusivamente à necessidade temporal nossa de estarmos na carne. Agora, nós estamos na carne não é porque nós não evoluímos além de. Nós estamos na carne é porque ficamos retidos aquém de por rebeldia. Então, nós temos conhecimento ultravioleta, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porém, só podemos usufruir do sistema infravermelho. Está entendido aí? Então, o que acontece? Nós temos, como alicerce nosso, 3 reinos: reino mineral, vegetal e animal. Cada reino ocupa, em média, um espaço geográfico correspondente a um ângulo de 90 graus, que é o que está nesse quadro aqui, ó, nesse desenho aqui. Cada estágio evolutivo nosso ocupa um ângulo de 90 graus. 4 estágios fecham o cerco, se transformando naquele círculo lá em cima. Tá claro aí? Tá dando aí? Tá? Então o que acontece? Reino mineral. O reino mineral, ele ocupa um ângulo de 90 graus, mas ele viaja mais 270 graus na inconsciência dele. Ou seja, nós temos um princípio inteligente que ele é senhor de uma partícula atômica de hidrogênio. Ele só é um princípio inteligente capaz de atrair um lixo atômico do hidrogênio. Mas ele viaja nos outros elementos químicos todos. E ao viajar nos outros elementos químicos todos, ele é senhor do hidrogênio, mas dos 270 graus, que são os outros elementos químicos, certo? Que além dos 4 nossos que nós temos de base, não é? Ele viaja neles vendo, certo? Então nós temos em João, por isso que o Evangelho de Jesus é um tesouro e muita gente não sabe usar, não é? No Evangelho de Jesus nós temos João 3,3: ninguém pode entrar no reino dos céus se primeiro não o ver. 3,5: diz Jesus: na verdade vos digo que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Então nós temos ver, entrar, nascer de novo e sair. Aí são 4, certo? Ver é o princípio inteligente do hidrogênio que está viajando nos 90 graus, que ele tem poder para isso. Mas ele está concomitantemente viajando nos 270 graus, que é algo que ele está vendo sem ser. Os 270 graus corresponde ao resto da escala estequiogenética, que são os 91 elementos químicos complementares. Então o que acontece? Vejam bem, cada um de nós vê o que pode, não o que acredita que está vendo. De acordo? Cada um de nós vê o que pode, não o que acredita que está vendo. Agora, e qual é o porquê disso? É porque pela restrição
do nosso sistema cerebral, que deveria estar apto a viajar na escala do pH, por exemplo, né, que isso facilita a gente. O pH não tem nada a ver com o estudo, tá? É só para facilitar, tá, a identificação, porque ele não tem recurso mais amplo, mais adequado. Então, o que acontece? Na escala do pH, nós deveríamos ser habitantes do ponto zero. Nós deveríamos ser habitantes do ponto zero. O ponto zero na escala do pH é entre o 7 e o 8. A escala do pH vai do 0 ao 14. Entre o 7 e o 8 é a metade. Então o ponto zero ficaria entre o 7 e o 8. Nem ácido nem alcalino. Então é neutro. Ponto zero, neutro. Então nós deveríamos ser espíritos habitantes do ponto neutro, do ponto zero, entre o 7 e o 8. Nós temos o infravermelho, que é acidez, ou inferioridade, ponto negativo, viagem ao negativo, não é? Então o que acontece? Eu sendo habitante do ponto zero, eu viajo ao negativo para excrementar no negativo o que me sobra. E eu viajo do ponto neutro, entre o 7 e o 8, ao 14, que é o ponto positivo, que é a escala positiva, para me reabastecer. Então o que acontece? A vida, ela é um ciclo sem fim, certo? É por isso que o ultravioleta, ele quando chega a se encontrar com o infravermelho, ou ele se mantém no paralelo com o infravermelho, ou ele cria um paralelo por cima do infravermelho. Quer dizer, ele passa a abastecer o infravermelho sem se acoplar ao infravermelho. Então veja bem, vamos por exemplo no nosso corpo de carne. Nosso corpo de carne é constituído de trilhões de células. Se eu não sei viver, elas viajam em paralelo, atritando uma com a outra, prejudicando uma outra, atropelando uma outra. Mas se eu sei viver, o que vai acontecer? Os trilhões de células estarão viajando naturalmente. Mas eu, sabendo viver, o que vai acontecer? Eu me afasto, sem sair do corpo, mentalmente eu me afasto, e eu comando por fora do corpo, eu comando o meu viajar, excrementando em cima das células inferiores, sem me casar com elas, sem me acompliciar com elas. Vê se está dando. Olha, gente, o reino mineral, ele é dono de 90 graus. A vida, a verdade, são 360 graus, de acordo? Ficando entendido que um fio de cabelo tem 360 graus, certo? Ficou claro, né? Um fio de cabelo tem 360 graus. O cosmos inteiro tem 360 graus, tá claro? Tá, né? Então vejamos. Então o reino mineral, que é o preponderante em nós, sem o reino mineral nós jamais entraríamos na vida. Tem uma questão de Kardec lá, Kardec pergunta: a matéria depende do espírito ou o espírito pode viver independente da matéria? Resposta magistral: o espírito não depende da matéria. Agora, por que nós dependemos? Porque nós não somos espíritos, nós somos projetos de... Pelo fato de nós termos descido na escala, porque tudo é escala, tudo é hierárquico, não tem nada sem hierarquia. Havendo hierarquia tem que haver disciplina. Para haver disciplina tem que haver rigidez existencial. Agora, o desafio é nós sermos rígidos conosco mesmo. Esse é que é o desafio. Porque ter polícia para me pôr medo, ter exército para brigar com outros países, não vale. O caminho não é esse. O caminho é cada um de nós ser concomitantemente um cidadão civil e uma polícia militar de si mesmo. Isso é que é o respeito à hierarquia. De acordo? Nesse respeito dessa hierarquia, não pode existir prepotência.
certo? Porque prepotência gera orgulho, vaidade, tudo quanto é vício que vocês podem imaginar, não é? Se eu me olho no espelho e penso assim, que maravilha, eu sou lindo, eu sou inteligentíssimo, eu estou frito. Entenderam bem a jogada? Por quê? Porque eu tenho que valorizar na escala do ácido, eu estou no ponto zero. Nós estamos estudando para isso, é para sairmos da acidez. Então eu estou no ponto zero. Eu tenho que olhar para quem é inferior a mim, não com compaixão, mas com respeito. Porque compaixão é acreditar-se superior. Então as religiões também aí pecam. Está entendendo? Então compaixão é acreditar-se superior. Então eu tenho que olhar para quem é inferior com respeito. Por quê? Porque eu comecei lá e não onde eu estou. Agora, onde eu estou, só subirei além de se eu não abandonar a quem de. De acordo? Por isso é que o ultravioleta, quando dá o círculo de 360 graus, ele passa a conviver por cima do infravermelho e continua circulando em cima do infravermelho, suprindo o infravermelho daquilo que ele tem de potencial. Ao suprir o infravermelho, ele cada vez mais ele se funila. É o funil ali, cada vez mais ele se funila. O que é o funil exatamente? Infravermelho é ocupa todo o espaço possível da materialização de mim mesmo, o infravermelho. Agora, quando funila no 3, ocupa o menor espaço. Agora, vocês estão vendo aqueles pontinhos aí? Quer dizer, ocupa o menor espaço no abstrato. Só que mantém o concreto comandado nesse mesmo abstrato. Ou seja, eu não sei viver. Não sabendo viver, eu tenho que materializar o meu pensamento infravermelho. Agora, com o que nós estamos aprendendo aqui, eu estou aprendendo a viver. Aprendendo a viver, eu vou continuar materializando a minha ideia, sem deixar de espiritualizar a mim mesmo. Porque antes do nosso estudo aqui, o Criador me pega lá no laço e fala, vem cá, Zé, entra naquele útero lá e encarna. Era assim. Agora, com o que nós estamos aprendendo aqui, não precisa mais ser assim. Desde que vocês aprendam e pratiquem. Porque aprender e não praticar não adianta. Está claro aí? Veja bem, gente. O assunto é difícil. Não se ofendam com o que eu vou dizer, não. Porque falta em nós base escolar. Nós não temos base. O período mais importante do nosso existir é dos 2 anos aos 10 anos. Onde nós precisamos de um jardim da infância que já comece a criar na mente dos nenéns de 2 anos aquela ânsia, aquele desejo ardente de um convívio com o livro, entendeu? Nós não temos isso na Terra, certo? É o que eu quis falar, né? Mas não tem verba para isso, não tem numerário para isso. Porque para começar uma ideia dessa, a gente teria que ceder a ideia de graça, ou seja, pegar meninos que as mães não podem pagar e pôr os meninos lá, certo? Aí põe os meninos lá, porque quem pode pagar quer mordomias, não quer dificuldades. Agora, uma criança a partir dos 2 anos, ela não quer mordomia, que ela nem sabe o que é isso. Ela já se enquadra naturalmente. Está entendendo? Então, o ponto-chave é o início correto, certo? E nesse início correto, vocês que são mulheres, vocês já irão se preparar para isso, para a próxima encarnação, onde vocês irão
quando tiver na hora de concederem um filho, vocês vão ter a oportunidade de recordar essas coisas. E em recordando essas coisas, vocês vão ver que o maior dos investimentos não é a mamadeira que se dá a um filho para ficar gordinho. O maior dos investimentos é a sabedoria que falta. Porque uma mãe gerando corretamente um filho e encaminhando ele corretamente, essa mãe passará na terceira geração a ter vez, ou na terceira encarnação dela a ter vez. Porque eu não mudo a genética porque o plano espiritual manda. Eu mudo a genética porque eu quero que o plano espiritual não mude. Então não é o superior que muda o inferior. Por isso é que o superior dá o excremento dele. De acordo? É isso. A nossa humanidade, gente, é excremento do Criador. Está entendendo? E que maravilhoso excremento. Tudo vive da podridão, venceu. Tudo. Inclusive nossos corpos. A gente não ingere um alimento bonitinho, a gente não fica preocupado em dizer que o alimento está limpinho, foi bem lavado e tudo mais. Isso é uma necessidade psicológica. Mas os nossos corpos de carne são construídos com um metabolismo positivo e negativo. Positivo, saúde, negativo, doença. Então nós temos dentro de nós esses dois exércitos que se atritam. Quanto mais eu esterilizar as coisas que eu vou ingerir, mais vulnerável fico às doenças desse. Não se assustem com isso não, tá? Isso é fantástico do nosso amigo aqui, Pietro Baldi, viu? Eu não me lembro que obra dele que fala sobre isso, certo? E não existe outra explicação. Por quê? Porque bem e mal tem que andar juntos, paralelos. Só que o mal vai por baixo e o bem vai por cima, certo? Enquanto que bem e mal em disputa, em atrito, em fuga um do outro, não é? O que acontece? Eles se atraem, certo? O amor atrai libertando, o ódio repele prendendo. Tá claro aí? Tá? Tá dando aí? Bom, então o que acontece? Ponto zero seríamos nós espíritos num corpo de carne. Como a humanidade não sabe viver, o que tem que acontecer conosco? Nós vamos morar no ponto zero e trabalhar no infra. Tá dando? Então nós vamos morar no ponto zero e trabalhar no infra. Quando nós tivermos direitos adquiridos, soma de valores por bônus hora, que é o que fala André Luiz lá, não tem outra condição, vamos lá no bônus hora mesmo. Por bônus hora, o que vai acontecer? Nós poderemos morar no chamado céu, lá no ultravioleta, e trabalhar aqui no infravermelho, certo? Ou seja, nós poderíamos com tranquilidade dormir na estrela solar e trabalhar aqui. O nosso corpo ficaria aqui, na Terra, mas o nosso espírito viajaria com conexão, são os cordões de prata, né? Onde vararia os 160 milhões de quilômetros com tranquilidade, certo? Hoje a nossa eletrônica já não faz misérias aí dentro da eletrônica, porque nossos corpos são eletrônicos, viu, gente? Certo? Nosso viver, nosso existir é eletrônico, é eletrônica pura. Por isso que nós estamos das 6 matérias, né, que nós já estudamos aqui: química, física, biologia,
aritmética, astronomia e a língua. O 6, 6, o número da besta, né? O 6, o que ele é? É direito ao 7, que corresponde ao 0. Ou retorno ao ponto inicial dentro do infravermelho. De acordo? Tá dando aí? Tá? Olha, gente, Deus hoje está em nós dentro do reino mineral. Onde Deus, dentro do reino mineral, o reino mineral é matéria inorgânica. Agora, pela morte do reino mineral, esse mesmo reino mineral se transforma em matéria orgânica para dar vida ao reino vegetal. Esse mesmo reino vegetal, continuando a viagem orgânica, vai ao reino animal e do reino animal vem ao reino nominal. Então nós temos 4 ângulos retos de 90 graus, não temos? Então são um ângulo reino mineral, o segundo ângulo reino vegetal, o terceiro ângulo reino animal. Agora veja bem o nosso caso. Do pescoço para baixo somos animais, do pescoço para cima estamos espíritos, ou proposta de espírito. Quando nós fecharmos os 360 graus, que o nosso estudo aqui é para isso, quando nós fecharmos o ângulo, a circunferência dos 360 graus, nós teremos o direito de continuar viajando no infravermelho só sem nos contaminarmos dele. Ou seja, eu estou contaminado pelo reino animal, a minha genética é animal. Quer eu queira, quer não. Concorde ou não, é reino animal. Agora, o desafio é eu estar, aí eu entro no quarto ângulo reto, é eu estar num corpo animal sem ser animal. Esse é que é o desafio. De acordo aí, tudo isso que nós falamos com vocês até agora é essa viagem do 1 ao 3. Agora, vocês notem que o 3 aqui fecha a circunferência. Fechando a circunferência é a mesma coisa que funilar, é a mesma coisa que o funil aqui, ó. Isso aqui é fechar a circunferência. Ou seja, eu viajo milhares de anos no reino mineral. Então eu sou dono apenas de uma quarta parte, não é 90 graus. Mas eu viajo vendo. Eu só sei o que está composto dentro do tempo e do espaço que me é destinado no reino mineral. Mas eu viajo vendo todos os outros reinos. Agora, por que eu viajo vendo todos os outros reinos? Porque nós, sabendo viver hoje, quando nós desencarnarmos e formos para o plano espiritual e estivermos de fato prontos, um espírito superior a nós vai encarnar. Só que ele vai encarnar numa genética pronta. Que genética pronta é essa? Somos nós, espíritos daqui que desencarnamos e ficamos à disposição dele construir o corpo dele na evolução dele, desceu. Como? Ele tem e nós vemos, desceu. Ele é ultravioleta e nós temos o infravermelho. Agora, como é que nós temos o infravermelho e vamos servir para os corpos deles? Não é? Cada um de nós vai ser um líder, ou do cérebro, ou do coração, ou do estômago, da área peculiar a cada uma nossa característica aqui. Se alguém, por exemplo, tem muita gente espanhola, Zé Miranda, tudo que você ensina é muito certo, mas eu não deixo de comer um prato de batata frita. Uma pessoa que assim pensa, e que concorda, e que aceita e que entende a ideia, é um forte candidato para ser o líder do estômago desse que vai descer. Entenderam bem? Agora, com que finalidade? 2 finalidades.
o dono do corpo, onde esse que não abre mão do par de batata frita tomando conta do estômago dele e é obrigado a aceitar o que ele vai ingerir, quer dizer, corrige ele na marra, não é isso mesmo? E serve de teste para o outro, porque quem entrou superior desceu, pode cair. Só pode cair se o corpo der abertura. Se não der abertura, não cai. Está vendo como é que o estudo é bonito? Está vendo? Hein? É mesmo? Tá, vou dar uma trégua. Vou lhe dizer uma coisa, minha querida Silvânia, para vocês todas, uma coisa interessante. Não existe nada que não seja entre aspas. Entendeu bem? O próprio Jesus poderia ter caído. Quem foi Lúcifer? Um colega de escola de Jesus. Porque somente com o cabedal de conhecimento dele, ele teria o direito a construir essa terra aqui, esse planeta. Ah, mas a terra foi construída por Jesus. Entre aspas. Agora, por que entre aspas? Que o superior é obrigado a saciar a minha vontade. Eu mando em mim. Ah, mas você vai se desintegrar. Eu mando em mim. Você vai morrer. Eu mando em mim. Entendeu bem? Você vai ficar parado no tempo. Eu mando em mim. Entenderam agora? Por isso é que tempo e espaço não existem. Agora, se de 1 a 10 eu sou um espírito, 6, e eu mando em mim, e tenho, eu quando chego no fim da circunferência sobre o infravermelho, eu me acoplo ao infravermelho. Então eu desço lentamente. Posso descer até mentalmente, mas é passar um banquete, vai almoçar no self-service sem balança e da vida. Entenderam bem ou não? Certo? Tem pessoas, vocês veem casos, por exemplo, de pessoas pobres que sempre serão pobres porque nunca souberam economizar. Não tem? Só que essas pessoas pobres que sempre serão pobres e nunca souberam economizar é porque sempre tiveram riquezas. Agora, nas mutações do nosso aprendizado, o que acontece? Eu sou rico, tenho o necessário, terei sempre o necessário. Mas se eu sou rico e não saio do cheque especial, não saio do cartão de crédito, não saio do dinheiro emprestado, não saio das ilusões, tenho que ficar pobre. E não é Deus que vai me punir, é porque Deus me ama tanto que Ele quer me corrigir. Está claro? Está claro aí? Nós temos a viagem sentido horário, que é força centrípeta dentro de Deus, e sentido anti-horário, que é força centrífuga fora de Deus. Agora veja bem, o superior é obrigado a descer ao inferior, então é força centrífuga fora da lei de Deus, na carne, mas no espírito ele é força centrípeta porque ele começa dentro da lei de Deus. Aí vem Jesus no seu evangelho maravilhoso, João é uma fábula, é João e Mateus. Vem Jesus no seu evangelho maravilhoso e está lá, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, força centrípeta. E o verbo era Deus, força centrífuga, vê se deu. E o verbo estava com Deus, força centrífuga. Mas ele estava com Deus na carne, mas no espírito nunca deixou de estar com ele. Eu e o Pai somos um. Entenderam bem agora? João 10:30. Acho que é isso mesmo. Eu e o Pai somos um. De acordo aí? O desafio é nós estarmos no inferno, sem ser o inferno, não é? Ou seja, o desafio é nós viajarmos no infravermelho sem estar nos contaminando pelo infravermelho, certo?
Aí o que vai acontecer? Aí o nosso excremento vai ser o alimento deles, certo? Esse termo excremento é na pejora, né, gente? Não é para ser assim. Entenderam bem a jogada? Isso, né? Entenderam bem, né? Porque a gente usa o termo excremento, usa na pejora. E não é isso, não é? Todos nós saímos da putrefação. Tudo em nós tem vida no concreto a partir dos infusórios, não é a partir dos fermentos. De acordo? Tudo é em nós, no concreto. Por quê? Porque quando nós estivermos no abstrato, aí nós vamos entrar na pejora. Eu ir lá, nem ver. Deu? Nós fizemos esse esboço aqui, olha. Então, sentido horário, olha. Então, nós temos apenas esse primeiro ângulo reto aqui, hipotético, né? Porque pode ser qualquer um deles. Então, nós temos apenas esse primeiro ângulo reto aqui, 90 graus, reino mineral. Só que eu não existo no reino mineral na estática. Eu só existo no reino mineral na dinâmica. Uma pedreira enorme é um conjunto estático. Agora, é aquele conjunto estático no concreto, mas no abstrato, eles são princípios inteligentes girando em torno dele, porque senão vira poeira cósmica. Tá claro? É por isso que o planeta Terra tem mina de ouro, mina de cobre, né? Mina de ferro. Por quê? Porque o Criador teve que colocar num só lugar para que a gente pudesse usufruir desses valores. Porque com poeira cósmica nós não temos capacidade ainda de atrair, não é? É onde foi falado, parece que foi na segunda-feira, foi falado o seguinte: eu preciso correr atrás do ouro, porque eu não sei atraí-lo, de acordo? Porque se eu soubesse atraí-lo, numa tonelada de terra vagabunda aí que ninguém dá nada por ela, eu tiro 1 grama ou 10 gramas de ouro. Qualquer tonelada de terra tem ouro lá dentro dela. Agora, os grânulos são tão infinitesimais que nós não temos aparelhagem para ver. Agora, no dia que tivermos direitos adquiridos, a aparelhagem é o nosso poder mental. Então a gente manda uma força mental lá naquela 1 tonelada de terra, abre ela fazendo ela esvoaçar, não é? Ela é assoprada, e eu trago com facilidade tantas partículas infinitesimais, onde eu vou construir nessas partículas, eu vou construir 1 grama de ouro, ou 10 gramas de ouro, ou uma barra de 1 quilo, ou uma montanha de 1 tonelada. Entendeu bem? Isso é líquido e certo, certo? Ou seja, eu estou no concreto porque eu não sei ser abstrato. Mas para eu saber ser abstrato, eu tenho que estar no concreto para ir viajando no sofrimento do concreto, porque o concreto nos produz sofrimento por causa do atrito, não é? O atrito entre o que eu penso e o que eu posso realizar, porque é duro. O que eu penso, eu posso ser feliz com o que eu penso, mas o que eu posso realizar não me dá esse direito. Por quê? Porque eu estou na condição de uma individualidade egocêntrica. No dia que eu souber viver, eu continuarei sendo uma individualidade coletivada. Onde, por exemplo, na nossa humanidade aqui na Terra, 6 bilhões de habitantes, eu já exercito isso. E vocês, se quiserem, devem começar a exercitar isso. Eu me ofereço ao Criador para eu ficar no fim da fila. Qual é a vantagem de eu ficar no fim da fila? Eu serei um infravermelho teórico, mas na prática eu serei um ultravioleta. Seria assim como uma mãe que dá um aconchego a um filho. Se essa mãe não der esse aconchego ao filho, ele morre, não é? Então hoje essa mãe cuida do filho corporal,
o corporificado. No grande amanhã, eu posso ser um espírito, eu já estou me oferecendo para isso, que eu vou ficar lá no fim da fila do infravermelho, com conhecimentos conscientes do ultravioleta. Ou seja, eu estarei lá no hidrogênio com capacidade de urânio. O urânio pode ser pai de todos. O hidrogênio não pode ser pai de nenhum, porque tem que viajar por uma força vinda de Deus para ele. Enquanto que o urânio, conscientemente, pode viajar de uma força vinda dele mesmo até o inferior. Está dando aí, Patrício? Os princípios inteligentes do nosso cérebro de carne, eles estão vendo, eles não são donos. Agora, se eu quiser ardentemente, além de ver, porque o meu corpo vê, meu corpo não entra. Então, além de ver, se eu quiser entrar, o que vai acontecer? Eu vou entrar a partir do momento em que eu renascer sendo um corpo de carne comandado do lado de fora por um espírito independente, porque eu não sou independente, eu estou 3 em 1, enquanto que eu deveria ser 1 em 3. Está claro aí? 3 em 1. O meu espírito se aprisionou ao perispírito, o meu perispírito se aprisionou ao corpo de carne. 1 em 3. O meu espírito materializou o meu pensamento através do perispírito, e o perispírito, por sua vez, materializou a minha vontade através do corpo de carne. Então eu vou ficar do lado de fora do corpo de carne, comandando esse corpo de carne. O corpo de carne estará dentro do domicílio do infravermelho. Só que eu estarei comandando o meu ultravioleta fora desse domicílio. Está claro aí? Aqui, ó, o que eu falei agora, olha. Infravermelho, máxima materialização. Agora vem a sutileza. Ultra concreto e fora da zona abstrata. Ou seja, nós temos uma inversão aí entre abstrato e concreto. Eu sendo ultra concreto, eu estou fora do abstrato. Agora, eu sendo infraconcreto, eu estou dentro do abstrato. Ou seja, ainda, é embaixo que eu subo. No ponto zero, eu não sou nada nem ninguém, vê se eu. Zero. É por isso que Deus é zero. Agora, se Ele nos permite entrar na vida, Ele é 1. Deu? Deus é zero. Zero. Ponto neutro. Né? Nem frio, nem quente. Né? Nem ácido, nem alcalino. Então é zero. Agora, se Ele nos permite entrar na vida, o que aconteceu? Deus desceu a nós. Então, Ele nos deu o concreto. Nós usufruímos do concreto. O que é o concreto? É a manutenção da espécie animal, que nós nos incluímos, porque nós estamos na espécie animal, queiramos ou não, aceitemos ou não importa, né? Então, nós estamos na espécie animal. Agora, por que nós estamos na espécie animal? Porque os neurônios do nosso cérebro são todos células de experiências nossas na condição de animais anteriores. Daqui que nós já dissemos para você. Quem canta bem não é porque tem uma garganta boa, não. É porque a genética animal dele já era de um passarinho que cantava muito bem numa encarnação anterior como pássaro. Está dando aí? O que é meu cérebro? Veja bem, com o que vocês estão aprendendo aqui, gente, vamos nesse aqui. Com o que vocês estão aprendendo aqui, vocês estão vendo o 3. Só que habitam 1. Agora, vendo 3 e habitando 1, no intervalo entre 2 encarnações, vocês vão entrar no 3 aqui, olha. O primeiro aqui é o 3, olha aqui, ó. Entra no 3 e viaja até o 1, não é? Que é abstrato, não é?
sem corpo de carne, viaja até 1. Aí vocês vão decidir se querem continuar no 3 ou voltar ao 1, que é o que nós acontecemos na condição de o 2 aqui, a estação de baldeação dos exilados de Capela, que é o nosso caso. Nós, no plano espiritual, diz a um certo amigo espiritual que nós ficamos 1 milhão de anos para nos adaptar para entrar num corpo de primata. Ficamos 800 mil anos mostrando aos primatas, eles dormiam, a gente levava eles, mostrava a eles a nossa cidade mental. Então, durante 800 mil anos, nós viemos buscar os primatas. Depois, mais 200 mil anos, os primatas vieram até nós. Quando os primatas vieram até nós, em sono, quando eles vieram até nós, eles sugaram de nós a genética nossa, psíquica. Foram mudando, porque eles não tinham a genética do nosso cabedal existencial, evolutivo. Mas eles, por força da vontade, do desejo de viver a felicidade, eles consideraram que, para o primata, o exilado de Capela é um rei. Tá claro? Certo? O exilado de Capela é um miserável, né? Nós estamos nessa condição, é um miserável, um exilado de Capela. Mas para o primata que não tem nada, é um rei. Ficou claro aí? Então vocês veem isso ao contrário. O desafio, gente, mentalmente, peguem esse lado abstrato e virem de novo, que vocês vão ver que esse lado abstrato vai ficar por cima do lado concreto. Essa que é a viagem que nós precisamos fazer. Porque, por enquanto, a gente chega do 1, o nosso estudo é para chegar até o 3, porque o nosso estudo é o máximo. O 3 vendo, não é o 3 participando, não é vendo. Então, o nosso estudo é para chegar ao 3. É o máximo suportável por poucos. Então, o que é que acontece? Nessa circunstância, a gente vê agora, quando desencarnarmos, a gente viaja em sentido contrário, podendo elevá-lo e colocar o infravermelho debaixo do ultravioleta, que cada um de nós é uma velocidade independente. Cada um de nós é uma circunferência que viaja no espaço e no tempo de acordo. Está dando aí? Se eu passar no teste, hoje, pelo nosso estudo, nós estamos vendo o funil se fechar. O que é o fechamento do funil? É eu ter tudo isso dentro do meu pensamento. Olha o espaço que eu ocupo nesses 92 elementos químicos. Eu ocupo esse espaço todo. Agora eu posso chegar ao urânio aqui na situação de 3. Como é que eu vou chegar ao urânio na situação de 3? Eu estou urânio, só que senhor, dono, administrador, hierarquicamente comandante, bom. Está dando aí? Para que isso aconteça, eu tenho que viajar vendo, que é o nosso estudo, e depois praticando. Como é que eu vou praticar? Eu desde já me ofereço ao Criador para ir para o fim da fila. Qual é o fim da fila? O fim da fila seria aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não importa. Entenderam a minha jogada? Eu vou para o fim da fila. Eu vou para o fim da fila fazendo o quê? Eu vou receber o excremento do pior. Vou filtrar o excremento do pior e vou mandar de volta para o melhor. Desceu. Por quê, gente? Porque o melhor, digamos que esteja aqui, ele é o melhor, mas está em cima do muro. Vale a pena ou não vale a pena? Por que ele está em cima do muro? Porque a construção cerebral dele é de um reino anterior, que é o reino animal. De acordo? É onde hoje, por exemplo, eu até uns 3 anos atrás eu ainda comia uma batata frita, eu ainda comia uma carne, um pedacinho só, mas ainda comia. Mas tem mais de 3 anos que eu não como nada disso.
Quer dizer, eu já venci a mim mesmo. Não venci o mundo, não, porque eu ainda estou longe de vencer o mundo. Eu venci a mim mesmo. E vencendo a mim mesmo, o que acontece? Eu vou ser testado amanhã. Como é que eu vou ser testado? Eu tendo sabedoria alimentar, que é o principal, que eu produzo excremento. Todos nós produzimos excremento. Agora, eu tendo sabedoria alimentar, o que vai acontecer? O meu excremento será o mais leve possível, será o mais inofensivo possível. Agora, se eu for no fim da fila, que não tem outro jeito não, certo? Não tem outro jeito não. Se eu for no fim da fila, o que vai acontecer? O meu excremento que eu produzi, não tem mais nenhum atrás de mim, ele volta. Agora, pode voltar para o último ou pode voltar para o primeiro. Voltar para o primeiro, se ele estiver correndo perigo. Vale a pena ficar ou caio? Vale a pena ficar ou caio? Ele está correndo perigo, então eu vou socorrer. Vocês, quantas vezes nós já falamos para vocês sobre a gravidade? O que é a gravidade? A gravidade é o encontro do ponto zero entre duas forças. A força que sai do centro da Terra, encontrando-se com a força que desceu da estrela solar. Então produz a lei da gravidade, que é o arcabouço que mantém o planeta Terra no ar, girando. Está entendendo? Porque eu tenho uma gravidade própria. Como é que é essa minha gravidade própria? Essa minha gravidade própria é o que sai de mim. O que sai de mim é a resultante do arcabouço, da energia que desceu da estrela solar, quanto eu consumi dela porque eu quis. E o arcabouço que sobe do centro da Terra, quanto dela eu repeli. Porque o que desce do centro da Terra eu não preciso mais. E isso eu estando aqui vendo. Porque quando eu estiver entrando, aí muda de figura. Aí inverte a situação. Está dando aí, tá difícil. Isso, gente, porque falta-nos base. Entenderam bem, né? Vai, então ajuda ela, ué. Ajuda ela. Ouviu, Joseniro? Falta-nos base. Não tivemos um jardim da infância correto. Nossos pais nos minavam, querendo que a gente fosse o melhor, sobrepujando os filhos dos vizinhos. Não tem erro mais grave do que este. Entendeu bem? Amanhã, no grande amanhã, se você quiser ser uma mãe correta, queira que o seu filho vivencie o anonimato, não apareça para os demais, viva das sobras dos convencidos, porque ele vivendo das sobras dos convencidos, os convencidos vão receber o excremento dele, que é superior ao dos convencidos. E aí vai fazer com que os convencidos, a longo prazo, recebam informações que não tinham. Entendeu bem? Veja bem, Alexandre. Vamos viajar no Evangelho de Jesus. Mateus 11:11. Ele fala lá uma coisa interessante. Entre os nascidos de mulher, não apareceu na terra ninguém maior do que João Batista. Mas lá no céu, o menor é maior do que ele. O que Jesus quer dizer nesse exato momento? Quer dizer que para João Batista, que é o maior aqui na terra, entrar num plano superior, ele tem que descer, ele tem que ir ao plano inferior. Ou seja, João Batista, na próxima encarnação dele, iria morar no céu, recebendo o alimento do céu, e excrementar no inferno, que o inferno precisava do excremento dele. Deu? Ou tá difícil? Deu? Vamos voltar a isso aqui, o 3, né? O 3. Transformo infra em ultra. Eu não deixo de ter um corpo infra, mas eu passo a ter um cérebro ultra. Eu estou num corpo infra que pesa 70 quilos. Mas a minha ideia, o meu pensamento é zero peso. Por quê? Porque os elementos atômicos que eu uso são no abstrato e não no concreto. Elemento atômico concreto.
é átomo com lixo cósmico. Elemento atômico abstrato é só o princípio inteligente guiando o átomo sem estar dentro dele. Deu aí? Muito bem. Agora você quer o quê? Esse funila-se aqui? Não, um infravermelho. Então vejamos. Infravermelho. Imanência. O que é imanência? Imanência é um corpo concreto que pesa 70 quilos, onde Deus está participando dos meus 70 quilos, sem ser os 70 quilos. Por que ele não é os 70 quilos? Porque ele participa por fora. Como? Comandando os princípios inteligentes do meu corpo. Meu corpo é composto de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então o meu corpo está pesando 70 quilos por causa do embate, por causa da briga entre dois elementos químicos, entre duas forças cósmicas, a que desce da estrela solar e a que sobe do centro da Terra. Eu estou navegando sobre essas duas forças. A corrente do pensamento é um oceano que a gente nada nela de braçada, só que nada de braçada não é com os braços concretos, é com os braços psíquicos. Entendeu bem? Ou seja, um superior não precisa descer aqui na Terra para me ensinar. Se ele descer, ele está me fazendo preguiçoso, ele está me estragando. Agora, se ele gritar para mim, Zé, vem cá, Zé, aí eu vou lá, no pensamento, eu vou lá e capto o que ele tem para me ensinar. O que eu falo aqui é intuição. Agora, se eu fosse um médium mais incapaz ainda, o espírito superior teria que descer, se acoplar em mim, pegar na minha mão e fazer eu escrever. É por isso que tem muito médium psicólogo que escreve depressa, depois nem ele entende o que ele escreveu. Não é isso mesmo? Aí vem alguém da casa espírita para decifrar o que está escrito. Esse alguém que vem para decifrar não é porque conhece o que está escrito, não, é porque ele é intuído pelo esse espírito que fez o outro escrever. Está entendido aí? Que trabalheira? E precisa acabar isso, não é? E a criatura ignorante, isso eu já vi. A criatura ignorante, ela pensa assim, e fala às vezes, não, eu só confio quando o próprio Espírito fala comigo. Entendeu? Eu só confio quando o próprio Espírito fala comigo. Esse negócio de médium, falar da boca dele, não dá, não. Eu não acredito nisso, não. Entendeu bem a jogada? Então esse é um erro grave. Por quê? Porque eu existo para sair, ver, entrar e sair. Sair de quê? Da minha ignorância, sendo autossuficiente. Como é que eu serei autossuficiente? Ao invés de sacrificar um espírito superior, descer até mim, eu vou até ele. Porque o certo é o inferior buscar o superior. Mas enquanto o inferior é inferior, o superior é que busca o inferior. Então o inferior deve cada vez mais ao superior. Enquanto que se eu subir ao superior, o superior é que me deve esse Deus. Por que ele me deve? Porque eu economizei o esforço dele. Está claro aí? Isso é bom. Isso é bom, economizar o esforço do superior. O superior é bom para o inferior. O superior não perde nada, ele deve, mas não perde nada. Ele deve como? Quando ele for se materializar, eu serei um forte candidato a vir com ele, atrelado a ele. Na condição de que ele é abstrato, eu sou parte do concreto que ele materializou. Porque o abstrato é síntese, o concreto é análise. Aqui, ó, abstrato, aqui, ó, o 3, síntese, funilou, ocupa o menos espaço possível. Concreto, quanto mais ignorante, mais abre. E esse funil aqui abre ao infinito, viu, gente? Só abre ao infinito. De acordo? Então, infra, vermelho, imanência. Ficou claro sobre imanência? Ficou? Imanência é Deus dentro de mim, através de quê? Dos elementos químicos que compõem o meu concreto. Questão 27 do Livro dos Espíritos, de acordo?
Deus dentro de mim. Ficando entendido que Deus está dentro de mim, dando vida aos elementos químicos. Então ele está botando alguém ali para fazer isso. Eu vou ter que pagar essa conta um dia. Enquanto eu sou inferior, eu consumo as coisas de Deus, imanente. No dia que eu me superar, eu passo a ser superior aos demais que estão na minha retaguarda. Aí para eles eu sou Deus transcendente. Ficou claro? Para eles eu sou Deus transcendente. De acordo? O que você é? Tá bom. O 2. 360 graus de viagem rumo ao desconhecido. Sentido horário. Ou seja, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal. Nós hoje não somos homens ainda, nós somos projetos de... Por que nós somos projeto de? Viajando lá em Eva desceu aqui, ó, estação de baldeação dos exilados de Capela, nós retornando ao infravermelho. Então Eva, ao descer, ela perdeu o poder abstrato dela, ficou só com o poder concreto que Deus deu. Então ela tem que reaver o lado abstrato dela, que é o potencial espiritual. É por isso que Eva é uma insatisfeita, Adão é um acomodado. E vocês veem hoje as mulheres casadas são umas insatisfeitas. E os homens são acomodados ou não são? Porque nós temos que tirar pela maioria, não podemos tirar pelas exceções não. Porque de vez em quando alguém fala, mas o meu marido foi ótimo pro egocentrismo dela. Ele sendo ótimo prejudica ela, né? Porque um marido chato, que é pouquenta, que aborrece, essa mulher ou odeia o marido que tem ou perdoa. Se perdoar, ele nunca mais vai vê-la. E se ela odiar, vai ter que voltar com ele. A chamada lei de causa e efeito, que é a mesma coisa que burrice. Deu? 1 aos Coríntios 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Agora o 3, 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Deu? Ficou claro, Josemira? Força centrípeta, ampliando a imanência. Então abre a imanência, ou seja, Deus imanente é Deus me ensinando. Tá claro? Deus imanente é Deus me ensinando. Ampliando a força centrípeta, o que vai acontecer? Eu aumento o conhecimento de Deus, tomando do que Ele tem sem Ele perder nada. Ou seja, essa imanência é um concreto que eu aprendo, mas transforma-se em transcendência quando eu aplicar. Ficou claro? Ficou claro aí? Deu? Tempo está na horizontal, espaço está na vertical. Por quê? Porque a soma dos tempos vai fazendo isso, ó, até chegar. Eu abro o ângulo reto para um ângulo obtuso até formar um outro ângulo reto, 180 graus. De acordo? Aí eu sigo viagem. Ficando entendido, gente, uma coisa interessante. O mineral, ele dá